Bom dia, gente! Vamos aí para mais uma semana de aula. Espero que todos estejam bem, né? Estejam todos bem aí, prontos para mais uma batalha semanal, né? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, só que hoje de uma maneira mais dinâmica. A gente vai aprender como a gente pode usar elementos da própria natureza, né? Do espaço, para nos orientarmos no espaço geográfico. É uma técnica que a gente pode usar no nosso dia a dia e que é bem curiosa e que foi utilizada por muitos ancestrais do nosso país, assim como também de outros lugares mundo afora, certo? E aí, para dar continuidade, a gente vai na página 68 do nosso livro, onde tem a orientação espacial, que é justamente onde a gente vai ver onde existem elementos do nosso dia a dia que a gente pode usar para nos orientarmos no espaço, certo? Só que para a gente entender sobre como usar determinados elementos, é importante o quê? Que a gente saiba usar a rosa dos ventos. E o que seria essa rosa dos ventos? A rosa dos ventos, ela é uma estrela que ela vem localizada em todos os mapas que a gente se deparar, certo? E aí ela vem com identificações de norte, sul, leste e oeste, tá bom? Essa estrela, essa rosa dos ventos, né, que é uma estrela, ela serve para nos orientar em qual direção a gente está seguindo ou em qual localização a gente está, tá bom? Eu vou fazer para vocês um pequeno vídeo agora explicando como é que ela funciona e ao mesmo tempo como vocês podem usar ela para se orientar no espaço, tá bom? Então, vejam só. Aqui a gente tem a rosa dos ventos, que é assim como é que essa estrela ela é chamada, certo? Todo mapa que vocês pegarem vai ter a presença dessa estrela, tá bom? Da rosa dos ventos. E aí essa estrela ela serve para nos orientar no espaço que a gente está ocupando. Então, o que isso significa? Se eu estiver aqui no centro dessa estrela, eu vou ter o leste ao meu lado direito, o oeste ao meu lado esquerdo, o norte à minha frente e o sul nas minhas costas. E aí, como é que eu vou fazer uso dessa rosa dos ventos se em qualquer lugar que eu giro vai ter o mesmo posicionamento? Então, para a gente ter uma base de que lado vai ocupar um ou outro, né? Já que a gente tem um movimento do nosso corpo é diferente do movimento espacial, a gente vai fazer o seguinte. O leste é onde o Sol nasce. Então, aqui a gente desenha um Sol. O Sol tá um pouco ofuscado, né? Pronto. O lado esquerdo, ou melhor, o oeste, vai ser onde o Sol se põe. Então, a gente pode desenhar aqui uma montanha com o Sol se pondo. E aí, como é que a gente vai usar essas orientações? Simples. O lado que o Sol nasce sempre vai ser oeste. Então, para a gente usar o nosso corpo a esse favor, a gente vai fazer o seguinte. Colocar aqui. Vou fazer um bonequinho aqui sendo a gente. Aqui é minha mão direita. E aqui, minha mão esquerda. Isso aqui é a parte de trás da nossa cabeça, tá bom? Pra dar certo aqui. Então, vejam só. A nossa mão direita vai ser sempre o lado que o Sol nasce. Então, vou colocar aqui. Mão direita. E a esquerda é o lado do poente. Então, mão esquerda. Quando a gente faz esse posicionamento de colocar a mão direita
para o lado que o sol nasce e a mão esquerda para o lado que o sol se põe, a gente vai ter a noção de aonde vai ser norte e aonde vai ser sul, tá bom? Então, tipo, quando a gente faz essa divisão de norte e sul, vai ser, se a gente vai para norte, a gente tende a ir para as áreas mais quentes do nosso planeta. Se a gente vai para as regiões sul, a gente tende a ir para as regiões mais frias, tá bom? Isso se a gente colocar no mapa do Brasil, vai ficar da seguinte forma. Pronto, vejam só. Aqui a gente tem o mapa do Brasil. Olha aqui onde a Rosa dos Ventos aparece, tá vendo? E aí, o que é que vai acontecer? Em todo o território brasileiro, é traçada aqui, ó, uma linha imaginária, que é essa linha azul. Essa linha, ela fica na vertical. Ou seja, aqui a gente tem a representação do lado norte e do lado sul. A parte norte são as áreas mais quentes que o nosso país tem. Já nas áreas sul, na região sul, são as áreas onde são mais frias durante o ano, tá bom? E aí aqui a gente tem a leste, vejam só o Lzinho aqui, a leste, né, que é a nossa capital, João Pessoa, e a oeste, a gente já tem os países que fazem fronteira com o Brasil, tá bom? Então, é importante vocês observarem isso em todos os mapas que vocês pegarem, porque todos os mapas vai trazer a representação de uma imagem, né, de um determinado território, e também a presença da Rosa dos Ventos. Vou virar aqui a página para vocês verem outro exemplo. Aqui, ó, só. Esse é o mapa mundi, é o planisfério de todo o nosso planeta. E olha aqui onde ela tá, mais uma vez. E aí a gente vai ter a linha do meridiano de Greenwich, que corta o mundo ao meio, na posição vertical. E a linha do Equador, que corta o nosso planeta na linha horizontal, certo? Que são duas orientações muito importantes que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Então, entendendo como a rosa dos ventos funciona, tá na hora da gente saber o que elementos a gente pode utilizar no nosso dia a dia, certo? Vejam só, um dos elementos que a gente pode usar é o Sol. O Sol é o nosso astro-rei, nossa estrela maior. O Sol, ele funciona num movimento diário, né? Que a gente tem desde o seu amanhecer até o entardecer, que é quando ele vai né? Quando ele se põe. E aí, a gente sabendo o lado que esse Sol se põe e o lado que ele nasce, a gente vai ter uma noção de lado leste e de lado oeste, fazendo aquele posicionamento que eu expliquei para vocês, né? Quando a gente faz esse posicionamento, a gente sabe os dois lados, tanto o leste como o oeste, e colocando a posição de mão do lado direito no lado do nascer do sol e o esquerdo no lado que o sol se põe, de imediato já sabemos que a nossa frente será sempre norte e as nossas costas sul, né? E aí vem algumas perguntas que dizem assim: mas professora, se eu não ver o nascer do sol ou se eu não ver o entardecer do sol? Tenho mais um desenho para vocês. Vamos lá. Então, vocês já devem ter percebido que algumas pessoas se notam a hora no decorrer do dia de acordo com a sombra que as árvores vão formando. As árvores, os prédios. E isso é uma maneira também que a gente pode usar o sol ao nosso favor quando a gente está num local que a gente não sabe de onde ele nasceu ou aonde ele se pôs, né? Ou aonde ele se põe. Aí vejam só. A gente sabe que o sol é uma luz, né? Que reflete claro a uma certa distância. E tudo aquilo que recebe o seu feixe de luz nas suas costas vai ter a sombra, né? A nossa sombra. Igual a minha mão tá fazendo aqui uma sombra para vocês. Tá vendo que tem uma sombra seguindo a minha mão? Então. E aí, veja só o que acontece. Quando o nosso relógio de pulso, ele marca 12 horas, a exatos meio-dia, ele facilita muito a nossa vida. Por quê?
Quando o sol chega a meio-dia, a sombra vai ficar na parte de baixo da árvore, não é? E aí, vejam só. Se o horário que a gente está tentando adivinhar a nossa localização for antes do meio-dia, então a luz vai estar toda nessa lateral aqui, ó. Daqui para cá vai ser onde o sol vai estar refletindo. Então, todo esse lado aqui, na parte da manhã, vai estar claro, porque é o lado que o sol está nascendo. Ele vai nascendo e jogando seus feixes de luz para o lado esquerdo. Aqui fica a sombra. Então, de 6 da manhã até meio-dia, a luz vai estar do nosso lado direito e a sombra do lado esquerdo. Isso a gente pode fazer o teste com uma árvore ou até mesmo com o nosso próprio corpo, certo? Agora só um minutinho que eu vou voltar para explicar a outra parte. Então, veja só. Aqui eu já adiantei para ficar mais fácil. O risco laranja vai significar o lado que tá claro, tá bom? Então, vejam só. Se na parte da manhã, o meu lado direito, que é onde o sol nasce, até meio-dia, tá claro, do meu lado esquerdo, vai ser escuro. Por isso a linha preta. Já quando parte de 12 horas pra... Tá aqui. De 12 até... Opa, errei. Até 17h30, que é a hora que o sol vai se pôr, né? De 12 até 17h30, o meu lado esquerdo vai estar claro. E a sombra automaticamente vai vir pro lado esquerdo. Então, vejam só. O sol nasce 6 até meio-dia, vai ficar o jogo de luz do meu lado direito e a sombra do meu lado esquerdo. A sombra vem pra cá na parte da manhã. Quando for de meio-dia até 17h30 ou 5h30, todo claro vai estar aqui, ó, representado na linha laranja. E a sombra vai estar do meu lado esquerdo, representado do meu traço preto do lado direito, certo? Então, não tem erro. Se o sol serve para iluminar a nossa escuridão, né? Nossa escuridão aqui, ó, a sombra onde ela aparece, ela vai servir para nos orientar como é que essa sombra funciona, certo? Então, gente, entendendo que existe as possibilidades da gente se orientar através da luz do sol, né? E sua sombra, a sombra que ela constrói, a gente também tem outro elemento do universo que nos ajuda a nos orientarmos. Só que com uma diferença. Ao invés de ser de dia, vai ser à noite. Existem milhares e milhares de estrelas no céu, umas que se destacam mais do que outras. E uma dessas que se destaca, melhor, algumas dessas que se destacam, elas formam as constelações, que são justamente um grupo de estrelas, né, que chamam mais atenção por terem uma luminosidade maior. E uma dessas constelações é a chamada Cruzeiro do Sul. Por que Cruzeiro do Sul? A constelação do Cruzeiro do Sul, ela forma uma cruz. E aí da onde a gente tira o nome Cruzeiro. E Sul, porque ela fica posicionada ao lado sul do nosso planeta. Vamos ver o exemplo? Usando aqui o nosso céu imaginário, né? Vou destacar aqui as estrelas maiores, né? E aí, o que é curioso? Na constelação do Cruzeiro do Sul, a gente não tem apenas 4, mas sim 5 estrelas maiores. E aí, o que significa cada uma? A gente tem a Rubídia, temos a Mimosa,
a pálida, a que é chamada de estrela de Magalhães, e temos a intrometida. E aí, vejam só o que é interessante. Quando a gente identifica essas 5 estrelas, a gente localiza o Cruzeiro do Sul. E aí, o porquê dela ser chamada de Cruzeiro é a explicação de antes. Ela forma uma cruz. Entenderam? Quando a gente liga as quatro estrelas maiores, principais, né? Que fica nas laterais e norte e sul, a gente tem o formato de uma cruz. E aí, por isso, o nome Cruzeiro do Sul. E a intrometida, ela faz parte dessa constelação porque ela também é uma estrela maior. Ela também ganha destaque nessa constelação, certo? E aí, o sobrenome Sul, né? Cruzeiro do Sul, é porque ela fica posicionada na parte sul. Quando a gente aprende a usar esses 2 elementos, tanto durante o dia como durante a noite, a gente já facilita muito o nosso processo de se localizar, né, dentro de um espaço geográfico, seja durante o dia usando a luz do sol, ou seja à noite utilizando o Cruzeiro do Sul. O importante é que a gente consiga identificar os ponteiros leste, oeste, norte e sul da nossa vida, certo? Do nosso dia a dia. E isso a gente faz através desses elementos citados anteriormente. É importante que a gente preste bem atenção quando a gente for usar esse tipo de orientação. Porque, como eu disse antes, a luz do sol, ela não fica parada num único lugar. Tem o processo de rotação, e esse processo de rotação faz com que a Terra gire em torno do Sol e, ao mesmo tempo, a sombra gerada por essa luz também vai se movimentando ao decorrer do dia. E aí tem também outros elementos naturais que podem interferir, tanto a gente identificar-se com a luz do Sol, como também através das constelações do Cruzeiro do Sul. E isso se chama período de inverno, né? É quando começa a chegar as chuvas na nossa região. E aí veja o que acontece. Se o dia amanhece nublado, a gente não tem como ter a orientação do sol, porque não vai ter tanta luz para se refletir uma sombra. Se tiver nublado à noite, a gente também não vai conseguir identificar as estrelas, porque faz uma nuvem, né? E essas nuvens, elas acabam que impedindo a gente ver a luz, tanto das estrelas como também da lua. E aí a gente entra com o nosso terceiro elemento, que aí é uma invenção humana, né? E que também ajuda muito a qualquer pessoa que deseja seja passear durante o dia ou a noite, ou até mesmo alguém que já esteja perdido em um passeio em terras desconhecidas. E o nome disso é bússola. A bússola, gente, ela é um relógio, né? Só que diferente de um relógio que vem com vários números, a gente vai ter a rosa dos ventos. E aí a rosa dos ventos, ela não vai ser mais tão simples. E aí ela vai trazer também, além dos ponteiros cardeais norte, sul, leste e oeste, ela também vai trazer pontos colaterais, né, com nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste, e vai trazer os pontos subcolaterais, norte e nordeste, leste e nordeste, leste e sudeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. E essa tabelinha com essas indicações, vocês podem dar uma olhadinha nela na página 69, que aí vocês vão poder identificar bem direitinho como é que a Rosa dos Ventos ela é completa, certo? Tendo sim uma bússola em mãos, né, com todas as direções das Rosas dos Ventos, o ponteiro dessa bússola também vai ser especial. Porque, como citado antes,
A bússola, ela vem como um relógio, como se fosse um relógio. E aí vem as orientações norte, sul, leste e oeste. Há também a presença de números ao redor dessa tela que servem como orientações de grau. Então, não vai ser 1, 2, 3, 4, não. Vai ser, por exemplo, 50, 20, 40, 60, certo? De 20 em 20 graus é as localizações. E aí, vejam só o que é que acontece. Vai ter uma agulha, que é o que a gente chama no nosso relógio de ponteiro. Nessa agulha, uma das laterais vai vir com uma cor destacada, que geralmente é vermelho. Esse vermelho significa o quê? A presença de magnésio terrestre. E aí, o que isso significa? Significa que esse magnésio, ele vai funcionar como um ímã. Quando a gente utilizar a bússola, essa ponta vermelha, ela só vai apontar sempre para o lado norte. Então, em qualquer lugar do mundo que vocês estejam, se vocês estiverem se orientando com o uso de uma bússola, a ponta vermelha, ela vai ser atraída sempre para o lado norte, que é onde a gente vai ter a presença em maior quantidade, né? Dentro do nosso solo de magnésio. E aí, o magnésio da agulha, ela é atraída pelo magnésio que existe no interior da Terra. Então, por isso que ela vai ser sempre direcionada ao lado norte. Sabendo aonde é o lado norte, a gente vai também saber identificar. Somos nós. Aqui mais uma vez. E aí, se na nossa bússola, o norte vai estar na nossa cabeça, ou seja, na nossa frente, vamos saber identificar o leste, o oeste e o sul, que serão as nossas costas, certo? Com a bússola, fica tudo mais simples, né? Desde que a gente saiba identificar como é que ela funciona, né? Que seja isso. A ponta vermelha da agulha identificando sempre o lado norte. Então, se a gente é conhecedor da rosa dos ventos e saber identificar as direções através do nosso corpo, seja com referência do Sol, seja com referência da constelação, né, do Cruzeiro do Sul, ou com a bússola, a gente se identifica em qualquer lugar que a gente esteja, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo até esse ponto. Qualquer dúvida, vocês perguntem no privado. E aí, entendendo o conteúdo, a gente vai para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser prática. Então, vejam só. Vocês vão desenhar para mim uma rosa dos ventos. E aí, eu vou explicar para vocês através do desenho. Vocês vão fazer uma cruz, certo? E nessa cruz, vocês vão colocar norte, sul, leste e oeste, certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão descrever para mim os elementos que estão em cada posicionamento dessa rosa dos ventos na casa de vocês. Vou explicar. Usando como referência a minha casa, que é onde eu estou gravando a videoaula para vocês, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Pronto. Aqui, eu fiz a minha rosa dos ventos, né? Minha cruz. Então, vejam só. Aqui é minha casa. Eu já sei que a posição da minha casa, né? A frente. Deixa eu desenhar aqui. A frente da minha casa, ela fica posicionada ao norte. E por que eu sei disso? Porque o quarto dos meus pais fica do lado direito. E é justamente aonde eu vejo o sol
nascer. Então, se eu identifico aqui onde é o lado norte, ou melhor, leste, né, que é onde o sol nasce, também vou saber onde é o norte. Se fica nas costas da minha casa, na frente da minha casa ou em uma das laterais, vou saber onde é o oeste e o sul. Sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever a frente da minha casa, que fica a norte, eu vou dizer o que é que tem. Então, a minha casa, na frente dela, tem uma estrada. Certo? No leste, que é onde o sol nasce, que é a lateral da casa, tem a casa da minha vizinha. Então, eu coloco aqui. Casa da vizinha. Na parte de trás da minha casa, né, que é onde a gente tem a cozinha, é a cozinha da minha casa, não tem nenhum outro ponto de referência, é só vegetação. Então, eu vou colocar aqui o nome, mata, ou até mesmo roçado, já que eu estou no sítio e é na parte de trás que meu pai planta. No lado esquerdo, né, que é o lado oeste, eu tenho a casa de outro vizinho. Então, vejam, eu fui para frente da minha casa, aqui, para frente da minha casa, e aí eu olhei onde o sol nasce, que pela posição da minha casa, o sol nasce do lado direito, né? E aí eu fui descrevendo, do lado que o sol nasce, eu tenho a casa da vizinha. Ao norte, que é a frente da minha casa, é uma estrada, né? Onde passa carros, tchau. Do lado esquerdo, né, que é a oeste, é a casa de um vizinho. E na parte de trás, que é onde fica a cozinha, isso, colocando a minha casa, né, diante o posicionamento aqui da Rosa dos Ventos. Na parte de trás, que é a sul, é aonde tem tanto a vegetação nativa, né, a vegetação que nasceu lá tal, como também o roçado onde meu pai planta, certo? Então, gente, para facilitar ainda mais a vocês fazerem essa atividade, vocês podem ajudar os pais de vocês. Pega um momentinho, se não puder sair, já que a maioria das casas de vocês fica na rua, não tem problema, vocês vão para frente da porta da sala, certo? Quando vocês chegarem em frente à porta da sala, aí vocês vão descrever como é localizada através da Rosa dos Ventos a casa de vocês. Vai ter casa que, quando a gente abrir os braços, o lado esquerdo do nosso corpo é que vai estar do lado da onde o sol nasce. Isso não tem interferência, tá certo? Só vai alternar na hora de vocês dizer o que tem na frente da casa de vocês e o que tem atrás. Então, se quando vocês identificam o lado que o sol nasce, ficar a parte da cozinha, vocês vão colocar para mim leste, né, que é o lado que o sol nasce, fica a parte de trás da minha cozinha e tem isso, isso e isso. Se for na lateral, onde o sol nasce, então você vai descrever. O lado leste fica a lateral da minha casa e tem isso, isso e isso, tá certo? Qualquer dúvida, me chamem, tá bom?